Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a perícope que estudamos é Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, que nos fala da tentação de Jesus. O texto trazido por Mateus nos apresenta Jesus que passa 40 dias e 40 noites no deserto e depois ele tem fome. Esse tempo que Jesus passa e essa experiência tem duas finalidades muito catequéticas de Mateus. Primeiro, é demonstrar que tipo de messianismo Jesus vai abraçar. Ele não vai ser o Messias que vai fazer usurpação do seu poder de Deus para conseguir vitórias temporais. Ou seja, ele não é um Messias terreno propriamente dito, né? Aquele que vai vencer e vai assumir um poder temporal, um poder político. Não vai usar o poder de Deus para isso, mas ele vai resgatar a humanidade pelo seu sacrifício redentor. Então, a tentação que vamos ver, ela na verdade quer desviar Jesus e levá-lo a essa realidade, da qual Jesus não vai, evidentemente, aderir. Outro aspecto importante é perceber que aqui, nesse texto, nós vamos perceber que Jesus ele se demonstra superior ao seu adversário. Mas Jesus também resgata aqui a história do próprio Israel e de Moisés. Portanto, aqui mostra que Jesus ele supera o mal, ele vence o mal, e ao mesmo tempo ele mais uma vez resgata a história do seu povo, a exemplo do que fez no batismo. Ele traz de novo todo o contexto da experiência do povo de Israel e do próprio Moisés. Onde nós podemos perceber isso? Está simbolizado no número 40. 40 dias e 40 noites Jesus passou no deserto. E aí a gente vai poder rememorar que essa realidade já nos foi trazida, por exemplo, quando Moisés, lá no Êxodo 34, 28, ele também passa 40 dias e 40 noites no monte. Israel faz a experiência no deserto, narrada para nós em Números 14, versículo 34. Veja, então, nessa circunstância, Jesus é aquele que também traz a história novamente para este ponto crucial. E o 40 entra aqui como simbologia, seja por uma geração toda, seja pelos tempos em que o povo de Deus foi fazendo a experiência que agora Jesus reproduz. E aí surge a figura do tentador, o diabo. O diabo, na tradução, quer dizer aquele que divide, aquele que desagrega, desestrutura. E ele vai tentar fazer isso junto a Jesus através das tentações, das suas sugestões. E veja, essas tentações, elas não são simplesmente as únicas ou será nesse único momento. Na verdade, elas antecipam ou elas trazem um resumo daquilo que vai ser a vida de Jesus, não é? Ela, de uma certa maneira, ela contextualiza as diversas tentações que ocorrerão ao longo do próprio Evangelho, como poderemos ver no capítulo 16, capítulo 19 e o capítulo 22. Inclusive, na cruz, Jesus vai ser tentado também nesse contexto. Se tu és o Filho de Deus, desça e então acreditaremos, não é? Então veja, aqui Mateus, de uma forma pedagógica e catequética, ele quer já nos apresentar as oposições que Jesus enfrentará e, obviamente, também nós as enfrentaremos. E a primeira que o tentador lhe apresenta está ligada ao batismo. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, veja, ele pega uma afirmação que Jesus tinha ouvido do Pai e propõe que ele faça a usurpação deste direito, não é? Então faça com que essas pedras se tornem pães. E Jesus, obviamente, diretamente responde também a partir de Deuteronômio 8:3, ou seja, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Depois, o texto nos apresenta Jesus no lugar alto, que provavelmente deve ser o pináculo do templo,
onde, na verdade, lá embaixo, muitas pessoas se reuniam. Então, se Jesus atendesse a sugestão do demônio, que ele usa o Salmo 90 ou 91, depende da tradução da sua Bíblia, não é? Dizendo, se você é o Filho de Deus, então te atira daqui abaixo e nada te acontecerá. Obviamente Jesus seria aclamado e Jesus vence o tentador, mas contextualizando isso também em Deuteronômio 6, versículo 16, em algo que o povo tinha muito claro: não tentarás o Senhor teu Deus. Em vários textos nós podemos ver isso. Êxodo 17, 2-7, Números 14, 22, no Salmo 78. E aqui mostra para nós os dois sentidos que devem ser evitados. Tanto testar a paciência, o limite da paciência de Deus, quanto também usar Deus de forma interesseira, não é? Já que o Senhor é meu Pai, o Senhor tem o dever de me saciar e buscar a Deus então por interesse ou por sinais ou por benesses, não é? Tanto na questão da saciedade quanto na questão do poder de ser livre de qualquer mal. Não que isso Deus não queira, tanto que aparecerá na oração do Pai Nosso dita por Jesus. E por último, ele fala da adoração. Se você me adorar. Mas a adoração aqui surge como total submissão. E Jesus responde na verdadeira adoração. Só adorarás o Senhor teu Deus. Lá em Deuteronômio 6,13 vemos muito bem isso. Êxodo 34, 14 também. Então, uma vez vencido a tentação, e aqui Jesus vence um outro de uma forma muito mais clara, Satanás, que aí é um personagem, uma personagem mesmo, é a personificação daquele que é contrário a Deus. Vencido o tentador, os anjos lhe servem. Lhe servem no sentido de servir mesmo à mesa. E com isso, Jesus nos ensina a vencer a tentação e a confiar sempre que tudo o que pedirmos e precisarmos dependeremos do Pai do céu.